a senhora Laura Patrícia Zuntini de Izarra. Era professora no Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, diretora adjunta de Relações Acadêmicas Nacionais da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Jawaharlal Nehru University, na Índia, sócia e fundadora e vice-presidente da Associação Brasil-Índia, Redes de Conhecimento. Autora, editora e coeditora de livros e revistas acadêmicas de língua inglesa e literaturas das diásporas. Por gentileza, professora. Boa noite a todos, muito obrigada pela apresentação e, primeiramente, eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite de Palas Athena, no nome da querida professora Lia Diski, a qual eu admiro muitíssimo o trabalho que você vem fazendo e que realmente tem uma repercussão muito grande e esperamos nessa transformação que você tanto acredita que chegue a todos nós aqui no Brasil e Brasil fora também. E agradecer também a presença dos colegas com os quais estamos compartilhando aqui mais ou menos nossas leituras do Gandhi. Agradecer a presença do embaixador e da cônsul e de todos os que estão aqui presentes, também representando outros países também. Bom, o Brasil e a Índia apresentam uma multiculturalidade de origem baseada no diálogo com o outro. Uma multiculturalidade que se fundamenta no princípio antigo de unidade e que vai além de um conglomerado de culturas. Ambos países compartilham os efeitos da bipolaridade civilizacional, Oriente e Ocidente, que remonta ao período de expansão colonial do século XIX e foi se transformando no período de pós-guerra, da Guerra Fria, assim como pelos espaços marcados por padrões de desenvolvimento e industrialização. Como nós vemos que esse outro, do Ocidente, era o que se convencionou chamar de sociedades periféricas. Especialmente a América Latina é considerada parte dessas sociedades periféricas, de um Ocidente atrasado, mas se iguala ao Oriente por seus países terem sido submetidos ao colonialismo, à sua tradição e a um subdesenvolvimento que se opõe ao discurso de modernidade, progresso e desenvolvimento. Isso, logicamente, visto desde um olhar bem eurocêntrico. As diversas culturas em ambos os países resistiram a uma uniformização hegemônica e caminharam para uma modernidade em que as diferenças se articulam. Em tempos de globalização, a particularização das culturas fazem parte do projeto em que as diferenças se afirmam e se tornam compatíveis com os princípios de justiça universal. Philippe Longo, que é um filósofo e professor, faz um estudo comparado da unidade sem uniformidade, tanto na Índia quanto no Brasil, em que a transnacionalidade indiana repousa num princípio de complementaridade das diferenças, que viabiliza a preservação destas enquanto subculturas. Nós, aqui no Brasil, temos também documentos literários fundacionais do modernismo, como o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, o Macunaíma de Mário de Andrade, que seria justamente a versão ficcional desse manifesto. Também está a Casa Grande Sem Sala, de Gilberto Freire, que mostra uma síntese, um sincretismo de etnias e culturas que mostram também o início de uma nova entidade cultural, mas que também é chamada por Darcy Ribeiro os diferentes Brasis. Então, dentro dessa unidade, nós temos também essa diversidade. A Índia é o país onde Gandhi nasceu,
combateu os excessos da pressão colonial e do racismo e inspirou movimentos contra os governos que violavam a liberdade, não só de seu país, mas também da África do Sul, disseminando seus princípios além dos territórios em que ele atuou. Paradoxalmente, também foi crítico da sociedade industrial avançada, da tecnologia, da sexualidade e de todas as práticas sociais exercidas sem responsabilidade. Eu acho que a fala do senhor embaixador nos trouxe justamente toda essa profundidade da ação do Gandhi. Tão forte. Mesmo durante a vida de Gandhi, muitos na Índia rejeitaram sua ideia de uma nação pluralista, em que muitas comunidades diferentes poderiam participar igualitariamente. Grupo de mulheres, influenciados pelo feminismo ocidental, também objetaram ao caráter religioso de seus princípios e o papel designado à mulher na sociedade, o que elas enxergavam como uma ambivalência do patriarcado. Por esses motivos, várias perguntas surgiram no início do projeto de tradução para o português de sua obra seminal Hind Swaraj, que nós fizemos em conjunto com professores da Universidade de Minas Gerais e da USP. Nos perguntamos, será que as teorias ali expressas são ainda válidas neste mundo globalizado? Qual foi o alcance de sua ideologia na época dos movimentos anticoloniais e antidiscriminatórios no mundo em que a força imperial britânica se estabelecia nos territórios conquistados? Por que ler Hind Swaraj hoje? Hind Swaraj significa autogoverno. E, consequentemente, por que ler Gandhi hoje? Já está aí. Perfeito. Swaraj é um termo ambivalente que se refere, no sentido coletivo, a um governo próprio, mas também, especialmente, diria eu, a um estado individual de elevação do espírito. Hind Swaraj, inicialmente escrito no idioma Gujarati em novembro de 1909, foi rapidamente banido na Índia por seu potencial de levar ao extremismo político. O livro foi reeditado muitas vezes durante a vida de Gandhi e, embora seu pensamento mudasse com o tempo, ele nunca negou seus princípios fundamentais. A ideia de dignidade, liberdade e autonomia se sobrepunha à violência e influenciou centenas de políticos e escritores, embora muitos deles não estivessem comprometidos com todos esses conceitos. Por exemplo, Nelson Mandela afirma que Gandhi se antecipou em mais de meio século a Frantz Fanon, em sua luta pela liberação dos oprimidos e aos movimentos de conscientização negra na África do Sul e nos Estados Unidos. A reivindicação suprema de Gandhi é o Satyagraha, como vocês ouviram também a definição desse Satyagraha. Esta é uma adesão completa, que dá essa completude à verdade, a uma força que não admite violência em nenhuma circunstância. Se diferencia muito da resistência passiva, que muitas vezes não consegue evitar a violência. Gandhi, mais para frente, vai justamente fazer essa diferença entre a resistência passiva e o Satyagraha. Escritores que influenciaram a Gandhi, encontramos especialmente o Henry David Thoreau, um norte-americano, com seu livro Desobediência Civil, e também de seu mentor Ralph Waldo Emerson, enquanto estudava Direito em Londres. Ele lia esses livros, e quando ele se instalou em Durban, leu também o livro de Tolstói, que, segundo ele, era uma insurreição do espírito cristiano. Tolstói e Gandhi
se corresponderam e Tolstói escreveu carta a um hindu que Gandhi traduziu e publicou. Gandhi também lhe enviou seus manuscritos do Hind Swaraj para saber a opinião de Tolstói, e o qual lhe respondeu que um movimento similar estava acontecendo também na Rússia, com respeito especificamente à profissão da fé cristã. Esses autores, como Thoreau, Emerson e Tolstói, representam a luta contra o escravismo nos Estados Unidos, ou o zarismo na Rússia, ou o Império Britânico e o apartheid racista na África do Sul. Tolstói e outros pensadores têm clamado pela recuperação dos sentidos dos valores espirituais. Entre eles, nós vemos que vários desses escritores criam um novo tratado, que é um tratado das novas obediências, o da força da natureza, a autossustentação ecológica, a solidariedade, a compaixão. Entre outros escritores, especialmente mais contemporâneos, como vocês têm aí no slide, está George Orwell, que é romancista e ensaísta britânico, nascido em Bengala, e vocês devem conhecer pela Revolução dos Bichos, ou o romance 1984. Então, ele denuncia profeticamente a desumanização de nossa espécie no mundo totalitário e mecanizado. Nós vemos que Orwell se refere às teorias de Gandhi, embora também critique as suas contradições. Ele disse que Gandhi era chamado pelos britânicos como o nosso homem, em forma logicamente cínica. Por quê? Porque o Gandhi defendia a não violência. Então, de certa forma, fazia o jogo do britânico, não é? Então, outro escritor, também, outro pensador, não é, e famoso, Nelson Mandela, que a gente já mencionou, chama o Gandhi de guerreiro sagrado. E disse que o Gandhi, embora seja um crítico da sociedade industrial avançada, ele não combate a ciência e a tecnologia, apenas defende o direito do trabalho e se opõe à mecanização se esta usurpar esse direito. Enquanto Marx, na época, enfrentava o trabalhador com o capitalista, Gandhi os reconciliava. Ele afirma que Gandhi acredita na capacidade humana do câmbio e defende então o satyagraha contra o opressor, não para destruí-lo, mas para transformá-lo, para que cesse a opressão e se una aos oprimidos à procura da verdade. Também o senhor embaixador fechou sua fala fazendo referência a Martin Luther King, que baseou sua militância de não violência no credo formulado por Mahatma Gandhi. Ele voltou de uma viagem à Índia e afirmou que esse país e Gandhi proporcionaram um modelo de câmbio social mediante ação não violenta. Este era o modelo mais poderoso para os povos oprimidos, pois a não violência evita não somente a violência externa, mas também a interna do espírito. Ela não tenta humilhar o oponente, mas tenta ganhar sua amizade e compaixão. Então, Gandhi é, sem dúvida, um dos indianos mais importantes e uma das personalidades mais notáveis dos últimos anos. Ele se torna único por ter inventado uma nova forma de política revolucionária, passiva, a que chamou de satyagraha ou insistência na verdade. Ele usou a força do espírito como arma contra o poderio militar do governo colonial. Gandhi transformou a política em um campo de atividades intensamente religioso e inspirador ao incorporar o mais alto padrão ético e espiritual em sua agenda política para libertar a Índia.
Então, a história vai nos mostrar, vários movimentos, não é, de resistência, que se resignaram às injustiças e resistiram e se rebelaram contra elas. O desobediente civil se nega, como vocês vão ver aqui também nessa imagem, não é? Se nega a obedecer leis que lesam a natureza humana e toma a forma de uma resistência passiva com atitudes públicas questionadoras, protestos simbólicos, boicote econômico, greves de fome, práticas que realçam a tradição de cada cultura, não é? Também aparecem periódicos que são proibidos, várias manifestações de rua, nós também estamos acostumados a essa forma de nos manifestarmos, não é? E na qual vamos contra essa globalização mercantil e capitalista e também a negação de colaborar quando a gente não está justamente lesando a humanidade. Porém, Gandhi consegue mais tarde, como disse, diferenciar entre essa resistência passiva e o satyagraha. Para ele, satyagraha tem um significado lógico e espiritual. É uma arma dos fortes. Não admite violência alguma em nenhuma circunstância e insiste na verdade. Ela é combinada, como o próprio senhor embaixador mencionou, com a ahimsa, que é o amor, e assim é a introdução da verdade e a delicadeza no político, na vida nacional. Surge da profundidade da alma e requer um treinamento mental. O satyagrahi deve transformar e purificar a relação com o poder oposto pelo convencimento e o amor. É interessante ver que Gandhi também escreveu uma carta a Hitler, na época de maior violência no mundo, antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial. Era o 23 de julho de 1939, quando Hitler estava para avançar em cima de Polônia e assim declarar a Primeira Guerra Mundial. Segundo essa carta, tratava ele de amigo e tentava alertá-lo que ele seria o único que poderia realmente parar a violência no mundo. Porém, ele disse assim: você vai ouvir um apelo de alguém que deliberadamente deixou de lado métodos de guerra e obteve considerável sucesso. Porém, essa carta nunca chegou nas mãos porque dizem que foi interceptada pelos britânicos. Claro, a não violência com sucesso não era importante que chegasse. Também nós vemos que o Gandhi tem opiniões a respeito da Palestina e do Estado judeu. Ele vai justamente se solidarizar com os judeus, mas ao mesmo tempo ele não vai concordar com a violência dele contra os palestinos. Tem um escrito que disse, se referindo aos judeus, que eles são uma grande raça e têm grandes dons. Se fosse por uma aspiração religiosa, certamente não haveria lugar para o terrorismo. Eles deveriam se concentrar com os árabes, se encontrar com eles e se tornarem seus amigos, e não depender da ajuda britânica ou americana para se salvar. Então, de certa forma, ele tenta de passar essa mensagem de amor, independente de serem inimigos. Ao contrário, e nessa compaixão tem que chegar a um acordo entre todos. Bom, eu vou me apressar já para terminar. Essa desobediência civil ou os movimentos pacifistas não são próprios só do século XIX, início do XX. Também nós temos, recentemente, fim do século XX, XXI, vários casos. A Praça Tiananmen em Pequim, nós temos também
vários exemplos dessa manifestação, também pela não violência. O que torna Gandhi único, eu acho, para tentar trazer para vocês por que ler Gandhi hoje, seria o fato de insistir na consistência entre Anubhav, que é a experiência, Vichar, que é o pensamento, e Achar, que é a conduta. Então, é essa interrelação entre a experiência, o pensamento e a conduta é o que faz com que a gente possa ter uma filosofia gandhiana e tentar de praticá-la. Na contemporaneidade, seja o recontar da história para as crianças, como nós vemos no Museu Nacional de Gandhi, ou não só para as crianças, para os adultos, não é? Como ver essa história e trazê-la para o presente. Nós temos também escritores que fazem isso, entre eles Salman Rushdie, nós temos também Arundhati Roy e também o Amitav Ghosh. São todos escritores que escrevem na diáspora, são indianos que estão vivendo em outros países, que olham para trás seu próprio país e tentam de reinterpretá-lo ou de representá-lo como uma nação na qual existem grandes tensões, mas ao mesmo tempo a necessidade de uma congregação dessas diferentes forças através de uma recuperação ou de um recontar da história. A nação é a metáfora central dessa tradição literária indiana, uma vez que as tensões entre os grupos religiosos, hindus, sikhs e muçulmanos ou tantos outros, continuam. O castismo ainda divide a sociedade, apesar que a sociedade moderna começa a tentar de apagá-lo. E as fronteiras internas ameaçam a unidade do subcontinente. Então, para concluir, eu gostaria simplesmente de voltar a fazer essa pergunta, não é? Por que ler Gandhi hoje? E voltar para que esses discursos das diásporas que nós vemos através desses escritores contemporâneos indianos criam um efeito estético de espaço móvel, de tradução cultural, e ao invés de espaços equivalentes e de diferenças próprios dos discursos comparatistas, eles tentam mostrar essa diversidade na unidade dos conceitos, na unidade do anseio da humanidade. A plasticidade dos espaços de tradução configura histórias transnacionais em que se manifesta paradoxalmente a unicidade de um povo imaginado e transcende a essência de um espaço territorial. O leitor ganha a percepção multidimensional e experimenta várias realidades de interseções culturais. Assim, na encruzilhada de vários textos, o histórico, o cultural e o literário, a leitura de Gandhi sugere, analogicamente, uma cultura de resistência e de transformação no cosmopolitanismo do mundo contemporâneo. Ela traz uma consciência do olhar, uma coexistência de espaços de pertencimento e uma ressignificação de todos esses espaços dentro da alma do ser humano. É só isso. Obrigada.